Meus amigos, boa noite. Eu quero cumprimentar algumas pessoas, o doutor Serlon, meritíssimo juiz, nosso vice-prefeito Gustavo, o Frei Ederson, que nos brindou com excelentes considerações aqui. Excelente, Frei. A doutora Adriele, da Ordem dos Advogados do Brasil, e o vereador Tiago, na pessoa de quem eu cumprimento a todos os vereadores. E me permitam também um cumprimento muito especial para os meus queridos amigos que vieram comigo nessa viagem aqui para conversar com todos os presentes, o professor Rômulo Duarte, o professor Kleber também. Quero cumprimentar os meus amigos aqui de patrocínio que permitiram que eu estivesse aqui hoje, o professor Cláudio Alcântara, agradecer a todo o apoio, especialmente da Patrícia, na pessoa de quem eu agradeço a todos que contribuíram para esse evento, e as minhas queridas amigas, a Danusa e a Ivone, que vieram lá de Uberaba para prestigiar. Muito obrigado. Um cumprimento especial a todos aqueles que são professores ou conselheiros tutelares, porventura presentes, policiais, trabalhadores da área de saúde, cuidadores em geral, aqueles que trabalham com criança e adolescente. Eu sei que todo mundo que trabalha com criança e adolescente faz isso especialmente por vocação. E é um trabalho difícil, os resultados só acontecem a longo prazo, mas é muito gratificante. Eu trabalho nessa área há muitos anos e meu cumprimento especial a todos vocês. Boa noite, obrigado por terem vindo. Eu vou passar para o lado de lá para ficar mais perto da tela, para a gente começar a nossa conversa, e até convido quem estiver aí atrás, estiver em pé, tem vaga aqui na frente, está mais perto da tela, está fácil de ver, tem vários locais aqui, para quem quiser vir, está convidado. Alô? Deixa eu ver, estão ouvindo bem aí com esse microfone? Me permitam, eu prefiro ficar sem paletó. Segura para mim. Meus amigos, eu queria começar fazendo uma pergunta muito simples que eu faço há tipo 10 anos em todo lugar que eu vou. Quer dizer, na verdade são duas perguntas. E eu já sei a resposta, mas tenho que fazer. Especialmente para quem tem filho. Quem tem filho aí? Beleza. Especialmente para vocês, mas para todo mundo. Eu acho que Deus em primeiro lugar. Qualquer que seja a sua religião, e respeito também quem não as tem. Mas acho que Deus em primeiro lugar. Mas depois de Deus, qual a pessoa mais importante da sua vida? Pode responder, gente. Fala aí. Filho, família, dentro da família, os filhos, pode ser? Filho. Isso é claro, todo mundo sabe. Nunca recebi uma resposta diferente dessa, perguntando isso em muitos lugares, muitas vezes. Todo mundo sabe disso. Qualquer lei de qualquer país fala assim. Coloca a criança e o adolescente em primeiro lugar. Qualquer religião é assim. Os animais são assim. Precisa ser gente para saber que filho em primeiro lugar não. Bicho é assim. Não é? Quem aí já mexeu com galinha choca? Vocês sabem do que eu estou falando. Ela pode morrer, se for o caso, mas ela vai defender os filhos dela, a prole dela, que está representada pelos ovinhos, pelos pintinhos que ela está chocando. Ela vai defender até a morte. É por essa importância que toda criança tem, que a nossa prole tem, que nossos filhos têm, por causa desse amor que tem fundamentos religiosos, psicológicos, biológicos, por causa dessa importância de toda criança e adolescente, que quando a gente ouve falar de abuso sexual contra a criança, quando a gente ouve falar de exploração sexual de crianças e adolescentes, quando a gente ouve falar de crimes de pedofilia, quando a gente sabe, por exemplo, ver uma notícia de uma criança de 5 anos que foi estuprada, isso nos causa tristeza, isso nos causa às vezes revolta,
isso nos causa sentimentos até ruins, sentimentos que a gente não quer ter. Eu não gosto de sentir raiva, faz mal para a gente. Padre Fábio de Mello é um amigo muito querido, ele desde o primeiro momento tem ajudado no movimento Todos contra a Pedofilia, e ele tem uma frase num dos livros dele que fala, ele fala uma coisa lá, tipo, existem sentimentos precários, sentimentos que a gente não pode evitar sentir, não pode evitar ter, mas que não fazem bem para a gente não deve cultivá-los. Pois não, falar mais perto. Todo mundo fala isso para mim, vou falar. Eu esqueço, vocês me lembrem depois se eu estiver afastando, tá? Valeu. Sentimentos precários, gente, tipo raiva. Ela não é boa para a gente, não. Mas a gente pode usar essa força que é negativa, mudá-la, transformá-la numa coisa útil, que seja indignação, que seja força justamente para lutar contra, na prevenção principalmente, daquilo que nos causou essa tristeza, essa revolta. É isso que eu acho que a gente precisa fazer, né? Mas voltando aqui na importância da criança, estou tentando passar aqui, eu acho que eu não me adaptei bem com isso. Ah, consegui. Eu não vou falar muito de lei, sei que tem vários alunos de direito aqui, alguma coisinha vai, porque é meu dia a dia há 27 anos, mas essa eu tenho que falar. A nossa Constituição, a gente sabe, é a lei mais importante que existe no Brasil. É a lei mais importante de todas. Qualquer tipo de lei, regulamento, seja o que for, feito no Brasil, tem que obedecer à Constituição. E a nossa Constituição, que está acima de tudo, ó, aqui está a Constituição, aqui estão as leis federais, aqui estão as leis estaduais, aqui as municipais. A nossa Constituição, só uma vez, ela usou esse termo que está grifado aqui, absoluta prioridade. E foi justamente para se referir aos direitos da criança e do adolescente. Todos aqueles que estão ali. Ah, esse moço. Tá bom. Gente, o que está escrito ali, vocês já responderam. Está escrito ali que todo mundo, ou seja, família, sociedade e Estado, tem dever de garantir à criança e adolescente, ao jovem, com absoluta prioridade, a única, portanto, da nossa lei mais importante, todos os direitos, a vida, a saúde, a educação, convivência familiar, comunitária, etc, etc, etc. O que está descrito ali, vocês responderam aqui em primeira mão, até uma galinha choca sabe. E é sobre isso, principalmente, que nós vamos falar hoje. Eu vou usar como trilha da nossa conversa a CPI da pedofilia. CPI, para quem não sabe, é uma sigla para Comissão Parlamentar de Inquérito. Essa CPI, a CPI da pedofilia, ela funcionou no Senado Federal de 2008 a 2010, composta pelos senadores, evidentemente. O presidente dela foi o senador Magno Malta. E os senadores que a compuseram optaram por formar um grupo de apoio técnico e convidaram alguns promotores, juízes, delegados, advogados para formar esse grupo de umas 12 pessoas. Eu tive a honra de fazer parte dele. Eu sou promotor em Divinópolis, interior do nosso estado aqui, não muito distante daqui, 350 quilômetros mais ou menos. E a CPI é em Brasília, mas ela ia durar de 3 meses a 6 meses. Na verdade, durou 3 anos. Foi a CPI mais longa da história do Brasil. Mas não terminou em vão. Além dos projetos de lei, em andamento, etc., etc., ela levantou, ela trouxe à tona esse assunto. Tanto que 10 anos depois da abertura dessa CPI, em abril de 2008, nós estamos aqui falando desse assunto. O movimento Todos contra a Pedofilia surgiu no âmbito da CPI. Vamos usá-la como trilha. Antes da gente continuar, uma definição assim básica, só para facilitar a nossa conversa: abuso sexual, exploração sexual. Exploração sexual tem a ver com grana, com dinheiro. É gente que quer ganhar dinheiro, gente sem escrúpulo, criminoso, que quer ganhar dinheiro usando o corpo de uma criança. Por exemplo, na prostituição de crianças e adolescentes, por exemplo, na comercialização de pornografia infantil,
no tráfico de crianças e adolescentes. Abuso sexual tem a ver com um prazer próprio do agente. A pergunta é, por que uma pessoa tem relação, portanto estupro, com uma criança de 5 anos de idade? Porque ela quer, porque ela gosta, porque ela sente prazer com isso e porque ela não tem o mínimo escrúpulo, ela não está nem aí se isso vai acabar com a vida daquela criança, vai causar sequelas graves, físicas, psicológicas, sentimentais, espirituais, de toda sorte. Então, essa definição para facilitar a nossa conversa. Eu coloquei aqui algumas imagens aí de revistas, nós temos internet, revistas famosas, aí, jornais, falando sobre abuso sexual, exploração sexual, crimes de pedofilia, pedossexualidade, pederose, né, internet, programas de televisão e tal, notícias antigas e mais recentes. E no início lá da CPI da pedofilia, em 2008, a gente queria saber como é que era essa questão em números, estatísticas. A gente gosta disso, né? Saber ali gráficos e tal. Pois é, aí vimos que não existem estatísticas uniformes para o Brasil, que sejam feitas de uma forma científica e suficientemente abrangentes, mas descobrimos estatísticas muito boas nesse hospital. Existem outros também, só que esse aí é o maior hospital da América Latina no atendimento de vítimas de violência sexual. Homens, mulheres, crianças, adolescentes, de todas as idades. E o que vimos, a primeira que vimos foi essa, aqui, ainda em 2008, e reparamos que em 2008 houve um aumento enorme no número de atendimentos de crianças por definição do Estatuto, pessoas com menos de 12 anos de idade, um aumento enorme no atendimento de crianças. Um hospital que, a princípio, nem era muito preparado para isso, ele não tinha sequer pediatra. Então. E, desde então, passou a receber crianças, muitas, vítimas de violência sexual. E essa tendência se confirmou ao longo dos anos. Aí, diante dessas informações aí, mas sem querer induzir ninguém, pergunto. Vocês acreditam que hoje em dia acontecem mais crimes de abuso e de exploração sexual, que no seu conjunto são os chamados crimes de pedofilia? A gente acredita que hoje em dia acontecem mais esses crimes do que aconteciam no passado? O que vocês acham? Ou é outra coisa? O que vocês acham? Pode falar, não tem resposta errada não, é opinião. Alguém falou alto aí, falou certo no meu entendimento, mais divulgado. Está aparecendo que sempre existiu. O senhor que falou? É isso mesmo, eu acho que é. Sabe? Por quê? Hoje em dia tem 2 fatores. Primeiro, existem muitos movimentos, muitas campanhas, no sentido de fazer o que nós estamos fazendo hoje, tratar do assunto, falar, ouvir ideias, opiniões, casos, falar desse assunto. Abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Porque a gente sabe que acontece muito mais do que a gente sabe, do que chega ao nosso conhecimento. A cifra negra, aquilo que não chega ao nosso conhecimento, é enorme. Mas as campanhas diversas que existem no mundo todo, isso não é só no Brasil, ajudam a gente a conhecer melhor o caso. E também tem aqueles delitos que estão ligados à internet, que cresceram na proporção em que cresceu também o acesso à internet. Eu tenho aqui até alguns exemplos de muitas campanhas que existem no mundo todo. A gente tem aqui de vários lugares. Aqui é de Divinópolis, Minas Gerais. Aqui a gente tem do Congo, Espanha. Temos Itália. Uma específica relativa aos caminhoneiros, na exploração sexual de crianças nas estradas. A Rede Globo. Temos aí Estados Unidos, Bahia. Aqui é o pessoal lá de São Paulo, esse especificamente de Piracicaba, mas tem do estado de São Paulo todo, né, o pessoal de Porto Alegre, da TV Brasil, da TV Minas, e por aí vai. E eu até coloquei essa imagem aí para lembrar uma coisa. Eu escrevi um livro sobre esse assunto, com um título bem óbvio, Todos contra a Pedofilia. E eu gosto muito de história. E tentei pesquisar um pouco sobre isso e a gente descobre facilmente, mesmo sem ser nenhum historiador, nem querer me arvorar tanto, né, que existe registro de abuso e de exploração sexual desde que existe registro.
Desde que o mundo é mundo, isso existe. A criança é vítima preferencial de vários tipos de violência, inclusive sexual. Né? A gente tem alguns registros que merecem nota. Por exemplo, aquilo lá, isso aqui, ó, é uma das primeiras fotos de pornografia infantil que se tem notícia. Nem era foto ainda, chamava daguerreótipo. Né? Eu coloquei essas imagens aqui na época do Brasil colônia. Eu tive acesso a um registro de um processo de direito canônico. Frei lembrou muito bem, né? Isso acontece em todas as religiões. Abuso e exploração sexual acontece com o maior registro que a gente tem de homens, mas tem muitas mulheres também. Nós vamos mostrar, Frei, né? Isso acontece gente que não tem religião também, gente que estudou, gente que não estudou. Nós vamos ver isso. Mas nesse caso, o registro que eu tive era de um religioso tentando, na época do Brasil colônia, catequizar um índiozinho. E ele abusou desse índiozinho. E houve um processo contra ele. E eu achei muito interessante, porque eu falei, que bom que houve o processo, porque nessa época não se dava tanto valor assim à criança. Muito menos a criança de origem indígena, muito menos num país sendo colonizado, 1500 e pouco. Pois bem, mas houve esse processo. Mas eu fui conhecer um pouquinho mais sobre isso e percebi, e não fiquei feliz, em saber que a acusação que pesava sobre o abusador era, gente, ter derramado seu sêmen em vaso impróprio. Vocês entenderam? Ninguém ligava para o índiozinho, não. O problema é que ele tinha derramado o sêmen dele no lugar errado. Né? Bem, esse era o problema. Mas isso é só para a gente ter uma ideia de como existem registros antigos e como isso era visto de formas diferentes. Tem uma parte histórica lá que é interessante sobre isso. Mas vamos continuar aqui, seguindo a nossa trilha. Pois bem, a CPI da pedofilia trabalhou lá de 2008 a 2010 em 3 frentes. A produção legislativa, obviamente, porque é uma casa legislativa, então foram 14 projetos de lei, alguns que viraram lei ainda no decorrer da CPI, a lei da pornografia infantil e outras leis interessantes também. Depois a gente fala um pouquinho sobre isso. A conscientização da população. O movimento Todos contra a Pedofilia surgiu no âmbito da CPI da pedofilia. Essa frase, Todos contra a Pedofilia, foi cunhada pelo presidente da CPI, o Magno Malta. Estudo e apuração de casos específicos. Durante esses 3 anos, nós procuramos conhecer de perto, indo aos locais e às vezes recebendo em Brasília também, mas muitas vezes viajando, para conhecer vítimas e acusados e condenados, e locais, e instituições, conhecer de perto o fenômeno, né? E eu vou falar sobre alguns casos desse aqui agora. E o intuito é que a gente os tenha como exemplo, tanto positivo quanto negativo, porque eles vão suscitar discussões. Por exemplo, esse caso aqui, esse senhor, um sujeito importante para o estado de Roraima, advogado, contratado pelo governador para representar o estado, ou seja, procurador do estado de Roraima, um cargo de confiança importante, casado, com filhos. No entanto, ele contratava moças como essa aqui, como aquela outra ali, para irem na periferia da cidade de Boa Vista, capital de Roraima, periferia paupérrima. Nós passamos lá mais de uma semana e eu visitei esses locais, né? Uma favela. As pessoas, essas moças iam lá nas casas e pediam lá para uma senhora, para um senhor, seja quem for, falar, sua filha, eu vou ajudar você a tomar conta, vou levar para passear, vou te dar uma cesta básica. As pessoas soberbadas de trabalho, cheio de coisa para fazer, um monte de menino para cuidar, achavam bom alguém para ajudar a cuidar dos filhos. Só que essas crianças de 6, 7, 8, 9, 10, 11 anos de idade eram levadas, entregues a ele e a outros que participavam desse esquema junto com ele. Pessoas empresárias, pessoas ricas. Elas eram entregues a eles, as colocavam dentro do carro, levavam num motel e estupravam. Eles pagavam essas moças para isso. Ou seja, eles praticavam abuso sexual e elas exploração. Ganhavam dinheiro com esse tipo de atividade. Agora, isso ficou muito bem provado. Eu passei os primeiros 3 dias lá em Boa Vista, num quarto, ouvindo as gravações telefônicas feitas, obviamente, com
autorização da justiça, e teve um trecho que eu decorei, eu reproduzi no livro alguns trechos, mas esse eu decorei para falar para vocês, eles conversando. Nesse momento aqui, a gente estava fazendo audiência pública para ouvi-los, e até passei esse trecho lá, porque era assim, ele conversando com ela: olha, essa última menina que você me trouxe, não gostei não, perninha muito fininha. Ela: senhor, não se preocupe, que a próxima que eu vou trazer é do jeitinho que o senhor gosta, é 6.0, é primeira. Quando eles estão falando assim, gente, eles não estão falando de comprar carne no açougue, eles não estão falando de comprar gado. Eles estão falando de uma criança de 6 anos de idade que estava sendo literalmente vendida ou alugada para ser estuprada. Tratavam disso com uma negociação qualquer, como coisa, como objeto. Porque já estavam num estado, não é, Frei? Me corrija se eu estiver errado, de iniquidade. Já vendo aquilo ali, iniquidade é quando você está tão acostumado com o erro, com o pecado, com a maldade, você acha aquilo normal. Não é normal. A gente não pode aceitar esse tipo de coisa. Isso foi até bem registrado. Isso aqui, gente, é um vídeo feito lá no dia em que aquele senhor foi preso. Isso foi filmado em frente à casa dele. Essa moça aqui é aquela que estava na parte inferior esquerda do vídeo, levando aquela criança para que ele estuprasse. Do outro lado da rua estava postada a Polícia Federal, filmando tudo. Né? Foi nesse dia que ele foi preso. Reparem ali que ela está impaciente, andando em frente à casa dele, esperando entregar o que ela chama de mercadoria, que nada mais é do que uma criança de 7 anos. Que ia ser levada mais uma, porque isso foi feito várias vezes, para um motel para ser estuprada. A menininha, tadinha, obviamente não tinha conhecimento de nada. Estava enganada, geralmente com promessa de passeio, de brincadeira, de bala, de brinquedo, sei lá. Aí logo o carro dele chega, esse carro aí, ela já identificou, ansiosa para receber, ansiosa para entregar a criança. A placa foi identificada pelos policiais, a porta logo foi aberta, reparem que logo que abre ela já entra levando a criança pela mão. O pessoal da polícia teve que se deslocar até para identificar o rosto dele e conseguiu. Aí foi bem identificado. Bem, gente, pelo menos o seguinte, eles já explico, porque me perguntaram, às vezes o pessoal não espera nem o filme acabar para perguntar, mas ele levou a menina para um hotel? Não. Ele foi seguido, já com a criança dentro do carro, e foi preso em flagrante, lá na tentativa, que é muito discutível, mas serviu para dar início ao tempo. Foi depois julgado por vários crimes, condenado, está cumprindo pena lá em Roraima, junto com outros, dentro do que a nossa lei prevê. Esse outro caso, também ainda lá no primeiro ano da CPI, esse senhor aqui é um bispo da Igreja Católica, Dom Ascona Hermoso, um herói. Dom Ascona, passamos com ele uma semana lá na ilha de Marajó, ele é o bispo da prelazia de Marajó. Você sabe, Marajó é a maior ilha fluvial do mundo, é enorme, 14 municípios, toda formada principalmente por brejos, por isso que o búfalo se deu bem lá na ilha de Marajó. E os exploradores de crianças e adolescentes se utilizaram inclusive dessa condição geográfica para fazer ali verdadeiros bordéis de crianças. Sabe, no lugar menos acessível, mas faziam propaganda e vinha gente do Brasil inteiro e até de outros países, onde o nosso nome Brasil era denegrido também dessa forma, como um lugar que você vai para pagar para ter sexo com uma indiazinha de 9, 10 anos de idade, uma tainá. Às vezes falavam assim. Já ouviram falar em leilão de virgindade? E eu não estou falando daquela moça lá da internet que simplesmente é prostituição. Maior de idade, ela faz o que ela quiser. Estou falando de pegar uma criança de 9 anos de idade, colocar assim em cima de um tablado e ficar aqui embaixo um monte de bandido, estuprador, safado, dando lance para ser o primeiro a estuprar aquela criança. Isso é o tipo de coisa que acontecia. Sem falar da questão da prostituição de outra forma. Vocês sabem que as rodovias da região norte são os rios. Lá tem poucas estradas, todo mundo anda de barco,
nos rios lá navegáveis. Então são às vezes milhares de barcos ancorados ali em Belém, em Soure, em Marajó e outros locais ali. Fica aquele monte de barcos e entre eles existem as meninas balseiras, que é um nome pejorativo naquela região. São meninas que percorrem o meio desses barcos, indo de embarcação em embarcação, oferecendo ali prostituição barata, a troco de uma garrafa PET, de um pacote de farinha, de um pedaço de carne, de um frango. Elas entram no barco e vão ter relação lá. Crianças, às vezes, de 9, 10, 11 anos de idade. Pior, às vezes a família sabe e se aproveita disso. E às vezes tem ali do lado, sentado ali, observando, um homem ou uma mulher que estão ali para cobrar esse trabalho, para explorar esse trabalho e pegar uma parte disso. Aí a gente pensa assim, mas isso acontece lá na Ilha de Marajó, lá em Belém do Pará. Não é não. Isso acontece em todo lugar, isso acontece aqui, isso acontece em qualquer estrada, isso acontece no entorno da Basílica de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida do Norte. Isso acontece em qualquer praia do Nordeste, praia do futuro lá no Ceará, você vê criancinha desse tamanho andando em bando, abordando o gringo lá, oferecendo sexo oral por R$5. E um bandido, uma bandida sentada ali do lado, só observando. Isso acontece nas nossas estradas aqui, em posto de gasolina. A gente vê isso. A gente vê. Para todo lado. E de vez em quando alguém toma uma providência, como o Dom Ascona tomou, sofreu ameaça de morte por causa disso. Mas não se acovardou, não. Por um lado. Por outro lado, lá ainda existe muita coisa para se fazer aqui também. Mas vamos continuar. Esse é um caso que sempre me traz recordações assim, não muito agradáveis. Mas esse homem aí, que eu fiz questão de colocar em close, está preso atualmente, mas ele foi responsável pela morte da filha dele, que então tinha 2 anos e meio. E isso por si só, uma grande tragédia. Mas foi bem pior do que isso. Desde que essa criança nasceu, no livro, até quando conto esse caso, eu troquei o nome dela. Mas eu vou falar, o nome dela é Stephanie, já tem um tempo que eu estou falando, porque ela faleceu, eu espero que ela não tenha morrido em vão. Desde que a Stephanie nasceu, bebê de colo ainda, ela sofria abuso sexual da parte do pai, como o senhor lembrou, Frei. E esse pai aí, o que ele fazia com um bebê de colo, eu não vou ter o mau gosto de ficar descrevendo para vocês aqui. Mas, e a mãe? E a mãe? E a mãe diante disso, vendo ali seu bebê sendo violentado dessa forma? A mãe dependia financeiramente dele, a mãe tinha vergonha, a mãe tinha medo dele, apanhava dele de vez em quando. A mãe tinha 1000 desculpas. 1000 desculpas. Nenhuma justa. Sabe por quê? Porque não existe desculpa, não existe justificativa para um pai ou uma mãe que percebem seu filho sendo vítima de esse tipo de violência ou de qualquer outro e fica calado e não faz nada e arruma desculpa para não agir. E quem trabalha com criança e adolescente aqui, quem trabalha em delegacia, conselho tutelar, sabe muito bem do que eu estou falando. Infelizmente, tem às vezes pais e mães que ficam do lado do abusador. Isso é crime grave também, é estuprador também. Bem, e foi assim que aconteceu, isso foi passando, o tempo foi correndo, e ela continuou sendo abusada até atingir 1 ano de idade, 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio, ninguém falava nada, tinha vizinhos, tinha parentes, pessoas que sabiam às vezes o que estava acontecendo lá. Quem tomava providência? Ninguém. Mas um dia alguém resolveu falar com o conselho tutelar. O conselho tutelar levou para o promotor lá da área, isso foi no Espírito Santo, vocês estão vendo ali escrito, né? Saiu o mandado de prisão contra ele, foi processado, tortura e atentado violento ao pudor, que era o crime que vigia na época, hoje ele está revogado, tudo estupro, mas isso não vem ao caso no momento. Saiu o mandado de prisão contra ele, a criança Stephanie foi levada para um abrigo, uma casa de acolhimento. Eu estive nesse abrigo, conversei com psicólogos, assistentes sociais, cuidadores que a receberam, ela chegou lá muito fraca, ela chegou muito magra, ela chegou traumatizada.
pouco cabelo, quase não falava, não ia no colo de ninguém, não queria... Amuada, você ia fazer um carinho nela, assim, ela encolhia. Isso foi como ela chegou, quase não falava, 2 anos e meio. E ela ficou 3 meses ali, foi muito bem tratada dentro do que permite uma casa de acolhimento, ou seja, ela começou a brincar com outras crianças, começou a falar, ganhou peso, o cabelinho cresceu, já ia no colo das pessoas, ela floresceu um pouquinho, gente. Ela teve o mínimo que uma pessoa precisa ter. E aí chegou o final do ano, resolveram mandar a Stephanie passar o Natal com a sua mãe. Tomaram essa decisão e ela foi passar. E nessa época ele voltou, novamente ele abusou dessa criança, abusou de uma forma tão brutal, um estupro tão violento que causou a morte dela por hemorragia. E eu não vou novamente ter o mau gosto de ficar descrevendo isso aqui. Eu só digo para vocês o seguinte: eu sou promotor de justiça há 27 anos, portanto, há 27 anos lido com isso. Quem trabalha aqui na área de advogado, promotor, juiz, policial, sabe? A gente lida com uma peça chamada auto de corpo de delito. E lá tem fotos de tiro, de mutilação, morte. E a gente está acostumado a ver isso. Não gosto, acho ruim. Mas a gente faz parte do trabalho ver isso. Eu não acho péssimo. Não sei como tem gente que gosta de mandar isso no WhatsApp para os outros, acidente. Mas é isso. E a gente viu. Pior coisa que eu já vi na minha vida nesses termos foi o corpo da Stephanie depois que esse sujeito aí atuou e matou. E eu fiquei olhando para aquilo, gente, e digo para vocês, eu olhei para aquilo lá e me deu aquele sentimento precário, sabe? Sabe, gente, que eu falei no começo, aquele sentimento. E uma raiva tão grande, eu tive vontade de largar aquilo tudo, falando, não volto mais, vou cuidar da minha vida e dane-se. Mas não foi assim. No dia seguinte eu já virei e falei, não, agora que eu tenho que ir mesmo. E eu fiquei pensando, de quem que é a culpa dela ter morrido dessa forma? De quem que é, gente? Fala para mim de quem que é. É minha, é da senhora, é de todo mundo aqui, ó. Todo mundo aqui tem culpa. Todo mundo. Todo mundo aqui faz parte da sociedade que abafa esse tipo de caso, que acha que não existe, que não acontece. Eu, infelizmente, tenho 10 anos que não se passa um único dia que eu não receba notícias de casos como esse. Garanto que muita gente aí conhece também, já recebeu também, sabe também. Garanto, porque é todo dia, toda hora, mais de um por dia. Às vezes eu fico sabendo. E muitas vezes o que a gente faz? A gente não quer nem saber que isso existe. Com certeza, Cláudio está falando, por que você fica para lá e para cima, largo, convida a sua família? Eu gosto da minha família, gosto dos meus amigos, gosto de viajar também, mas prefiro viajar de férias. Mas acho que é por causa dela, essa menina aí. E outros tantos. Que eu estou aqui hoje conversando com vocês, que vocês estão aí me ouvindo. Não ela especificamente, mas casos iguais ao dela que existem todo dia, em todo lugar. Isso é o que a gente chama um dos crimes de pedofilia. É disso que a gente está falando hoje. E são vários casos, eu vou falar mais alguns aqui, não sei se vou abordar todos para a gente não gastar demais o tempo de vocês, mas teve também um caso do interior de São Paulo, cidade de Catanduva, passei lá umas 2 semanas, não só eu, mas uma equipe da CPI da pedofilia foi realizada uma audiência pública lá também. O fato lá era que um senhor, apelidado Zé da Pipa, morava num barraco bem ruim, barraco mal construído, chão de terra batida, barraco paupérrimo. No entanto, lá dentro ele tinha uma televisão enorme, ele tinha videogame, ele tinha karaokê, ele consertava bicicleta, ele fazia pipa, daí o nome dele, tudo para atrair criança, e atraiu dezenas, e ele abusou sexualmente de mais de 40 crianças, do que ficou registrado no inquérito policial. Tinha criança de 8 anos de idade com doença venérea, mas além disso, o que ele fazia? Ele tirava fotos dessas crianças. Às vezes ele conseguia tirar delas despidas, às vezes não, mas ele tirava fotos, fazia uma espécie de catálogo, assim, de book, e levava essas fotos para as pessoas que o financiavam.
Porque essas pessoas também queriam abusar e falavam, eu gostei desse, traz para mim. E ele levava. Uma variação daquilo que a gente viu lá em Roraima, uma variação daquilo que ocorre no Brasil inteiro em diversos locais. Né? Outro caso interessante, que talvez vocês tenham ouvido falar, estivemos lá em Coari, interior do estado do Amazonas, uma cidade assim encravada na selva amazônica. O prefeito de lá, Adail Pinheiro, e o nome dele já foi mais que divulgado, não tem problema nenhum falar. Adail Pinheiro administrava uma cidade riquíssima, segunda renda per capita da região norte. Coari tem petróleo. Royalties do petróleo dão dinheiro demais. Todo mundo em Coari, eu passei lá uma semana, trabalha para a prefeitura. Todo mundo em Coari usufrui de obras faraônicas. O estádio de futebol lá, que nem tem time, cabe 2 vezes a população. Né? Dinheiro pra caramba. Ele começou a ser investigado se estava havendo desvio de verbas. E estava. Era uma operação chamada Operação Vorax, de voracidade, da Polícia Federal, que nas suas escutas descobriu que ele não só estava desviando dinheiro, mas ele estava usando esse dinheiro público para literalmente agir como um senhor feudal, sabe? Para agir como para comprar crianças e adolescentes até. Ele chegava na casa de um funcionário da prefeitura e falava, você está trabalhando muito bem, vou te dar um aumento. Vamos dar uma melhorada nessa sua moto, dar uma reformada nessa sua casa, sabe? Vamos te ajudar de várias formas, vai ganhar umas horas extras, porque você está merecendo, você está trabalhando bem. Inclusive, está com uma menina bonita, tua filha? 9 anos, 10, beleza. Essa minha linda vai ser modelo, vou mandar minha secretária passar aqui para tirar foto dela, levar para fazer um book lá em Manaus. E ela vai ser a próxima Gisele Bündchen. Beleza. E tinha uma secretária para isso. Tinha uma mulher paga com dinheiro público que ia lá, pegava a criança, levava lá para o shopping. Pensa bem, senhor, pensa. Uma menina criada lá na selva amazônica, vai num shopping e ganha de tudo. Que ela queria, pode pagar para ela roupa, brinquedo, sorvete, McDonald's, sei lá, o que ela quisesse. E o tempo todo assim, ó, quem está te dando isso é o doutor Adail. O doutor Adail é gente boa demais. Ele que ajudou sua família, ele que está fazendo isso tudo para você e ele que vai te transformar numa estrela, numa modelo. Pensem numa menina de 8, 9, 10 anos de idade, lá da selva amazônica, com isso em cima dela. Aí depois ela é levada para conhecer seu grande benfeitor. E apresentado, chegava lá, olha, menina bonita, como é que você chama? Ah, muito bem, vem cá, vamos conhecer ali a minha cabine. E chegava lá, ela era estuprada. Muitas vezes sem a menor reação. Ela se julgava devedora. Mas se reagisse, como algumas reagiram, eu tive a oportunidade de conversar com algumas delas, mas se reagisse, pode reagir, pode fazer o que você quiser, não vai dar nada para mim. E tem outro, sua família vai perder aquilo tudo lá que nós demos, aquela melhoria, eu estou lá, já era. Em Coari vocês vão trabalhar para quem? Se não for para mim, prefeito, prefeitura. Vocês estão perdidos e ninguém vai acreditar em você, vão acreditar em você ou em mim. E o pior, para nossa vergonha como brasileiros que somos, todos nós. Não é o outro que é brasileiro, não, somos nós. A gente costuma falar assim, brasileiro é assim, isso é Brasil. Brasileiro isso, brasileiro aquilo. Nós, né? Nós somos os brasileiros. Pois é, para nossa vergonha como brasileiro, durante muito tempo ele conseguiu isso. Ele tinha dezenas de processos por estupro e outros tipos de crimes de natureza sexual, na maioria deles crimes classificados como crimes de pedofilia, lá no Tribunal de Justiça do Amazonas, onde nós também estivemos, que não andavam. Nesse dia lá em Coari, isso aqui foi uma audiência pública lá em Coari, ele não apareceu. Apareceu depois, lá no Senado, aqui, ó, com o advogado, habeas corpus já prontinho na mão, passou a tarde inteira falando, me reservo o direito de ficar calado, eu perdi a paciência, fui embora, fazer outras coisas. Magno Malta ficou lá perguntando para ele a tarde inteira. Eu, depois dessa foto aí que eu tirei, eu até saí. Falei alguma coisa? Não, nada, só aquilo. Beleza, demorou um tempão, ele foi preso nessa época, foi solto, depois finalmente ele foi preso. Mas,
foi preciso aparecer no Fantástico, foi preciso a intervenção do Conselho Nacional de Justiça, isso aqui foram trechos lá do Fantástico, para finalmente o Adail Pinheiro fosse preso. Né? Mas estou contando para vocês, isso é uma coisa que a gente tem que saber que existe, tanto de um lado quanto do outro, para a gente fiscalizar também. Eu acho que o nosso país está mudando, acho que nós estamos passando um momento ótimo. Muita gente fala, pô, mas que isso, tanta corrupção. Não, a gente está vendo a realidade. E está vendo que as instituições, bem ou mal, estão funcionando. Eu nunca imaginei na vida. Vocês já imaginaram que a gente ia ficar assistindo julgamento lá do Supremo, como se fosse novela na TV? Pois é, legal, acho isso um grande avanço. Nós vamos entender isso, acho que historicamente, ao longo do tempo. Mas estou saindo do tema. Vamos continuar. Esse é um outro caso bem parecido com o do Adail Pinheiro, só que a gente esteve numa situação bem parecida no interior do Piauí, cidade de Corrente. Né? Um secretário de saúde, que ele era muito legal, sabe? As crianças, meninas principalmente, que ele gostava dessa idade aqui, ó, precisavam de atendimento médico? Não, eu levo lá em Teresina, pessoalmente, no meu carro, pode botar aí. E as mães, né, acreditando que ele ia prestar ali um serviço, até, pô, cara legal, secretário, pega, bota o carro dele e leva lá em Teresina. Na verdade, abusou de dezenas de meninas, finalmente essas duas aí foram as corajosas que resolveram falar. E como sempre acontece, quando uma fala, as outras se enchem de outras vítimas que eu estou falando, nem sempre só mulher, tem homem também, claro, né? As outras vítimas se enchem de coragem, se solidarizam e têm coragem de falar também, e se inicia uma investigação. Isso é um fenômeno que realmente ocorre. São vários casos também de Minas Gerais, eu vou pontuar aqui dois que eu acho que são relevantes para a nossa conversa. Isso aqui, ó, lá da minha comarca, Divinópolis. Essa criança então tinha 7 anos. Vamos supor que ela se chamasse Karina, não é o nome dela. Ela tem outro nome, hoje ela já é uma moça, eu a conheço e graças a Deus ela está bem. Sofreu muito, e muito em decorrência disso que eu vou contar para vocês, mas hoje está bem dentro do que ela já passou. A Karina morava com a mãe dela e uma outra criancinha, irmã dela, de colo ainda, ela estava com 7 anos, boa aluna, frequentava o colégio, ia à aula, tirava as notinhas boas dela lá, não tinha problema com a professora, beleza, não tinha pai. O pai sumiu logo depois do nascimento da caçula, da pequenininha. E a mãe se viu em apuros ali, né, para cuidar de 2 meninas e tal. Aí apareceu um cara que sentiu ali a necessidade de uma ajuda e resolveu ajudar, mas com más intenções. O senhor, já de uns 50 e poucos anos, cabecinha branca, usava até uma bengalinha, tipo, probleminha na coluna, na perna, não sei. Pois é. Ele, não, eu levo a Karina na escola, e eu busco e tal, e ela vai ficar lá em casa que eu tomo conta. E começou a comprar presente para essa menina, e bala, e doce, fazia compra junto com ela, comprava iogurte, biscoito recheado, não sei o que lá, ainda fazia uma cestinha básica, levava para casa, dava lá um cala-boca para a mãe, sabe, lá uma coisa que ela gostava. Sua mãe gosta de quê? Ah, desse macarrão aqui, compra para ela. E tal, levava, dava lá, falou, nossa, esse homem é bom demais para mim, a mulher pensando. E o tempo passando, e a professora reparando que as notas dela, ó, caíram. E ela começou a ter comportamento que ela não tinha, de falar de coisas ligadas a sexo, fazer certos desenhos, e até que culminou um dia, ela estava na sala de aula simulando uma masturbação. A criancinha de 7 anos. Pior, um dia ela chegou andando de uma forma muito esquisita, a professora perguntou assim, o que houve, minha filha, você machucou? Não, tia. Ela assim, com as pernas bem abertas. É que eu estou menstruada. A professora pensou, 7 anos de idade é caso raríssimo. Mas a tia pode examinar? Pode, tá bom. Vamos lá na enfermaria, junto com a enfermeira do colégio, a professora, olharam e ela não estava menstruada, obviamente. Ela estava machucada. Porque ela vinha sendo reiteradamente estuprada. E isso, crime grave, a professora chamou a mãe e pediu à mãe, vamos tomar providência, vamos à polícia.
A mãe falou, mas como assim? Não, porque todo mundo fala, está todo mundo observando essa menina frequentando a casa daquele homem lá que mora sozinho e vive mais lá do que na casa dela, e com essa compração de coisa aí, o povo está falando e estão desconfiando dele. Ela própria falou que ele brinca nessa área aí. Foram as palavras dela. Então vamos na polícia. A mãe, mas eu não sei se foi ele, é um homem tão bom, eu não sei. Professora, eu vou à polícia sim. Resta saber se eu for lá fazer a denúncia só contra ele ou contra ele e contra você também. E foi. E a mãe aí foi também atrás e tal. E fizeram a busca e apreensão na casa desse senhor e apreenderam uma máquina fotográfica que tinha fotos como essas. E muitas outras que eu não vou mostrar, porque eu não mostro pornografia infantil, porque é crime. De uma lei que eu mesmo ajudei a escrever. Então não vou mostrar para vocês, mas digo o que tinha nessas fotos. Ele produziu a maior prova contra ele. Não só em relação a Karina, mas em relação a outras duas meninas, uma de 9 e uma de 11 anos. Ele tirou fotos e fez pequenos filmes enquanto as estuprava. Além disso, ele botava as meninas para fazer sexo oral e ele mesmo filmava. Né? Ele filmava a menina, mandava ela fazer coisas que ele achava legal, tipo botar uma maquiagem exagerada, como se fosse uma prostituta, fim de noite, e ficar fazendo pose para ele lá, botar roupinha, lingerie, que ele entendia que uma criança de 7 anos de idade daquele tipo ali, ficaria sensual usando, e tirou um monte de fotos dessas meninas. Então ele próprio produziu a maior prova contra ele. E depois dele julgado e condenado, com essa prova toda abundante e clara, né, já cumprindo pena, eu escrevi um capítulo do livro dedicado a esse caso, chama Entrevista com o Pedófilo. Tipo aquela do vampiro, sabe? Vocês lembram? Pois é. Então, por quê? O que eu fiz? Perguntei se ele queria, ele topou, falei, isso não vai aumentar a sua pena, também não vai diminuir, eu não estou aqui para fazer juízo de valor, ao menos nesse momento. Eu quero é te escutar. Vou falar o mínimo possível, quero escutar. E confesso que fui preparado para fazer aquela cara de paisagem, o que é muito difícil em certas horas, para ele falar, queria ouvir, que ele contasse o lado dele mais solto, sem aquela pressão do processo, onde mente pra caramba para tentar se safar. Né? Falando, não precisa mentir, não vai aumentar a sua pena. Fala, abre aí. Ele começou muito tímido e depois acabou falando e falando e falando. Foram 3 horas, foram filmadas, cada palavra dele foi reproduzida e comentada, tudo com autorização dele. E são coisas que trazem, assim, o que eu posso comentar, assim, resumo dos 3 horas de conversa. De quem era a culpa dele ter estuprado 3 crianças de 7, 9 e 11 anos? Quem que era? Quem que vocês acham que era a culpa? Delas, claro. As meninas provocaram, aquela mente diabólica de 7 anos de idade passava perto dele provocando. Ele teve que dizer. Não, doutor, como é que eu vou fazer? Essa hora ele já estava bem soltinho, não estava tímido como no começo, e foi uma das horas até difíceis para eu ficar calado, porque a gente tem sentimento. E o cara vira para mim e fala assim, não, doutor, como é que eu vou fazer? Menina novinha, olha o que ele está falando, 7 anos de idade, era essa criança aqui. Cheirosinha, bonitinha, senta no meu colo, bota a mãozinha aqui pertinho do meu pau. Eu sou homem, né? Ele quase quis me dar um tapinha no ombro, assim, de solidariedade. Graças a Deus ele desistiu, deve ter visto minha cara. Claro que não é homem. E eu estou falando homem no sentido de hombridade, de honra. Um homem que tem honra, respeita uma criança, sabe que uma criança, ela não tem essa intenção sexual. Se ela chega e te seduz, brinca com você e está perto de você, ela não tem a mínima maldade, digamos assim. Freud fala sobre isso. Fala que a sedução da criança é uma arma de sobrevivência. Se essa criança não for querida pelos seus pais, seus entes queridos, ela não poderia, no tempo que nós estávamos mais próximos dos animais, sequer ser alimentada. Mas todos nós, que olhamos normalmente para uma criança, sentimos aquela ternura. É normal isso. Pois bem, e aí a gente, continuando nossa conversa, eu perguntando assim, eu às vezes tentava falar umas coisas para arrumar uma saída para ele. Eu queria arrumar uma saída para ele.
da perversidade que ele demonstrava, eu tentava sair dessa perversidade. Tipo, mas o que o senhor falaria para isso não acontecer? Que o senhor sabe que eu estou escrevendo um livro que é contra abuso e exploração sexual, os chamados crimes de pedofilia. O senhor já viu? Sei. Não, pois é, isso não podia acontecer, não. O senhor vê, né, doutor? Fui caminhoneiro tantos anos lá no norte, né, do Brasil, e tinha problema nenhum, tinha mãe que até dava criança para gente, e não tinha problema. Agora vê, essas meninas quiseram tudo, todas elas, e agora eu estou aqui preso. Vê se pode um negócio desse, né, doutor? Eu falei, mas senhor, pensa bem, a mais nova tinha 7 anos, a outra tinha 9. Eu falando isso com ele, conversando assim. Ele falou, agora, também vou dizer uma coisa para o senhor, essa de 11 anos também já era a putinha do bairro, essa aí, palavras dele. Essa aí ninguém pode falar nada, não. Aí a gente vê nesse momento, é uma coisa que a gente vê muito por aí. Quantas vezes eu já ouvi pessoas chegar e falar assim, pô, tem menina aí de 12, 13 anos de idade, mete um shortinho enfiado na bunda, maquiagem, toda apertadinha, sai na rua de madrugada aí mexendo com a gente, aí depois vem falar aquele negócio de pedofilia, de crime. Que é isso? Pelo amor de Deus, tem mais hora de sexo que urubu de voo. Essas meninas estão aí, esse papo que não pode. Tá bom. Elas estão querendo. Isso é uma tremenda demonstração de ignorância, de machismo também, quando é contra a mulher, de 1000 preconceitos. Porque, olha só, essa criança de 11, 12 anos que está e existe nessa condição aí, está vestida de forma inadequada, está às vezes usando adereços ou maquiagem inadequados, exagerados, está fora do local onde deveria estar, fora da hora onde deveria estar, ela está assim porque nós falhamos com ela, nós como sociedade, nós como Estado e principalmente nós como família. Porque eu pergunto a quem quer que tem uma filha aí de 10, 11 anos de idade, se deixaria sua filha sair de madrugada vestida dessa forma? Não acredito. Porque ela tem pai, porque ela tem mãe, ela tem esse privilégio que é também um direito de ter família. Ter alguém que olhe por ela, que a eduque, que a explique que aquilo é inadequado, que aquilo é errado. Agora, essas meninas que às vezes estão nessa situação, elas já estão em situação de risco, inclusive por definição legal do artigo 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Elas estão em situação de risco e de exploração e de perigo. Elas já estão sem que seus direitos sejam garantidos. E aí vem uma pessoa, se aproveita dessa situação de penúria, de perigo, de falta de garantia de direitos dessas crianças e usa essa situação para se satisfazer, para satisfazer sua sexualidade. Eu faço uma comparação, a mesma coisa que um cara está ali na esquina e ele foi assaltado e os caras que o assaltaram deram nele uma porrada, ele desmaiou lá no chão e levaram a carteira e levaram o celular, ele ficou lá caído assim com a mão estirada e está de relógio ainda, esqueceram o relógio. Aí você passa e vê aquele cara caído nessa situação. Aí o que você faz? Dentro dessa ótica, desse contexto, você dá nele uma bicuda, pega o relógio e leva embora. Porque afinal de contas já assaltaram mesmo, já está ali todo arrebentado. O que tem? Né? Infelizmente a gente ouve isso muito por aí, eu acho que é uma reflexão que a gente precisa fazer. Se aquela criança, adolescente, está ali naquela situação, nós também somos culpados. Agora, um outro caso que eu acho que merece, só mais esse que eu vou falar, um comentário, que ele também traz uma reflexão interessante. Aqui em Uberlândia, ó. Um caso, vocês vão lembrar do nome. Como é que é o nome do cara, Danusa? Ivanco. O Ivanco era professor universitário, né? Eu falo o nome dele, também já foi mais que publicado. Lá em Uberlândia. Começou a namorar uma aluna. Tudo bem, sem problemas. Estão namorando lá, vida deles. Essa aluna com uma filha de 6 anos de idade. Aí começaram a namorar, ele uns 50 e poucos, né? Ela uns 20, mais de 25 e tal, e a menina 6 anos. Aí começaram a namorar, começaram a manter relações sexuais no âmbito desse relacionamento afetivo. E ele pediu a ela, ela concordou e eles começaram a transar também com a criança de 6 anos. Ou seja, transava o namorado, cara, a mãe
e a menina de 6 anos. E fizeram isso durante muito tempo, e foram fazendo, e foram tirando fotos disso. E fotos, e fotos, e fotos. Isso foi parar num computador, estragou, foi para o técnico arrumando o computador, viu aquelas fotos, ficou estarrecido, comunicou o conselho tutelar, promotor de justiça, promotor apreendido, computador apreendido, e eles presos e processados. Aí nós chegamos lá, naquela audiência. E eu tive o tremendo desprazer de examinar essas fotos. E eu percebi logo de cara, a primeira coisa que chamou a atenção, assim, a passagem do tempo. Passagem do tempo, porque dava para ver que ela perdeu os dentinhos de leite, que começaram a nascer os dentinhos permanentes, que o cabelo uma hora estava mais curto, outra hora estava mais comprido, porque cresceu, depois cortou de novo. Ou seja, deu para ver que passou bastante tempo, que foram muitas fotos ao longo do tempo. Então aquilo aconteceu repetidas vezes. Mas outra coisa me chamou a atenção e a princípio me deixou bem espantado, porque ela estava ali, a criança de 6 anos, estava ali sendo estuprada, mas ela muitas vezes não demonstrava, assim, ela estava com uma cara estranha, uma cara às vezes até boa, até assim, tá, normal, serena. Ah, estou sendo aqui estuprado e tal. Eu falei, mas como é que pode a menininha aí sendo estuprada e com essa carinha boa? Aí eu entendi o óbvio. Pensa bem, você tem 6 anos de idade. Você vive só com a sua mãe. Você não tem pai. Sua mãe é seu parâmetro, é seu contexto, é seu tudo. Sua mãe te limita e te expande. Se a sua mãe fala que está certo, está certo. Se a mãe fala que está errado, está errado. E ela tinha só 6 anos exatamente nessa situação e a mãe dela estava ali do lado. Então, para ela estava tudo normal. É assim. É assim que deve ser. Quando eles foram presos, ela falou assim, por que eu fiz? Ela já pensou que a culpa era dela, que ela tinha feito alguma coisa errada para prender a mamãe e o tio. Aí eu me lembrei de uma audiência feita aqui na comarca de Luz, nos primeiros anos que eu era promotor, que eu fiquei muito espantado, quando uma menina de 7 anos de idade chegou e contou para mim, para a juíza, que o pai, e isso foi testemunhado pela mãe e uma terceira pessoa, mas ela própria foi depor, e se fosse hoje eu evitaria o depoimento dela, porque era desnecessário diante da prova que já era forte, né? A gente tem que fazer isso. Mas então, né, ela foi depor, e ela falou o seguinte, contou com a maior naturalidade que o pai a submetia a sexo oral quase que todo dia. 7 anos de idade. Ela falou isso, a gente ficou muito espantado, tanto eu quanto a juíza. Criancinha de 7 anos falando aquilo numa tranquilidade, numa calma, parecendo estar contando a novela. E ela percebeu que a gente ficou com essa cara e falou assim, por que todo pai não faz isso com a filha? Não. Porque para ela aquilo era normal. Esse, gente, é um dos principais motivos que uma criança custa, quando fala, custa a falar que está sofrendo abuso sexual, porque ela não sabe que está sendo abusada. Ela não percebe os atos que estão sendo impostos a ela como abuso sexual. Ela não fala, às vezes, por medo, às vezes por vergonha, às vezes porque ela gosta do abusador, não quer vê-lo prejudicado por ela. Às vezes é o pai, às vezes é uma pessoa muito próxima. E às vezes ela não percebe isso e vem cair a ficha anos depois, quando ela olha para trás. É um trauma que acontece devagar, mas é muito forte. Quando a pessoa vai crescendo e vai entendendo e vai aos poucos percebendo, putz, eu sofri estupro a vida inteira. E não percebe. Nós vimos pessoas falando sobre isso, inclusive na televisão. Xuxa. Vocês perceberam que o caso dela foi assim? Se não, voltem lá e tentem ver o depoimento dela. Quando ela fez 50 anos, ela falou sobre isso. Que até foi muito importante o depoimento dela, independente da pessoa gostar ou não dela. O efeito Xuxa, depois que ela teve coragem de ir na televisão e falar disso, muitas outras pessoas foram também. Os índices de denúncia até subiram, porque se solidarizaram com ela. Porque muita gente ainda pensa que é vergonha isso, ter sido vítima. Ser vítima não é vergonha. Vergonha é ser criminoso, vergonha é ser abusador, vergonha é ser explorador. Isso sim é uma grande vergonha. Mas muita gente ainda pensa assim. Tanto que eu mesmo já ouvi, às vezes, aqui, sim, ó, estamos aqui conversando. Aí no meio uma pessoa levanta e pede para falar, e se eu dissesse que não ia adiantar nada, porque começa a falar, deixa falar.
e desabafa. Já aconteceu. Né? Mas, bem, vamos continuar. A gente ainda fala um pouquinho mais sobre isso, mas eu queria falar de uma outra coisa. Internet. Internet é uma maravilha, gente. Internet é sensacional. Eu sei, e eu e muitos outros aqui podemos falar assim também. Professor Rominho, pode, ali, professor Kleber, pode, porque a gente lembra quando não tinha internet ainda. A gente trabalhava e podia acabar a internet que você continuava trabalhando. Hoje, se parar a internet, banco para, fórum para tudo. A gente continuava ainda, tinha máquina de escrever e tudo, não é não, Rominho? Estou mentindo? Tá, sei. Tá, ele vai falar que não. Né? Kleber, nem se incomode em negar. Ó, mas é o melhor meio de comunicação já inventado pelo homem. Tem de tudo. Não preciso ficar falando da internet aqui para vocês. Mas, como todo instrumento poderoso, pode ser usado para o bem ou para o mal. A gente tem que tomar muito cuidado com criança usando a internet, gente. O resumo que eu quero falar é esse. E eu até queria fazer uma pergunta, opinião também de vocês. Vocês acham que criança deve usar a internet? Sim, quem acha que sim? Levanta a mão. Quem acha que não? Levanta a mão. Quem não acha nada, não levanta. Tudo bem. Beleza, eu vou dar a minha opinião. Eu acho que criança deve usar a internet sim, contrariar a senhora. Por quê? Porque a internet é parte da nossa vida. A internet é parte, vai ser cada vez mais. E nós temos que aprender desde o primeiro momento. Não tem jeito, não tem volta. Só que criança tem que usar a internet com duas coisas muito importantes: educação e vigilância. Você não pode entregar um instrumento poderoso, um celular com acesso à internet, um computador, um tablet, na mão de uma criança e não ensinar a ela que a internet aceita tudo. Antigamente era papel, né, Frei? Fala assim, papel aceita tudo. Hoje, internet aceita tudo. Está aí a proliferação das fake news e etc. Hoje a gente tem redes sociais, por exemplo. Quem aí teve Orkut? Rominho. Não mente não, Rominho. Orkut era legal, gente. Não tenho vergonha do seu Orkut. Fala aí, quem teve Orkut, por favor? Todo mundo, era muito bacana. Ele acabou. Ele acabou, mas até o momento em que existiu o Orkut, ele foi o maior veículo de propagação de pornografia infantil no Brasil. A primeira operação feita no Orkut chamou-se Operação Turco, que é um anagrama de Orkut, turco, entendeu? A Polícia Federal fez lá e apreendeu muito material de pornografia infantil que era distribuído gratuitamente ou comercializado lá através dos profiles lá, dos perfis do Orkut. Agora, quem tem Facebook? Todo mundo. Quem aí usa o WhatsApp, inclusive, para trabalhar? Todo mundo. Pois é. Instagram. Quem já publicou no Instagram hoje? Pois é ótimo, é bom pra caramba, é sensacional. Agora, tanto o Instagram, mais de todos, o WhatsApp, é outro instrumento poderosíssimo que serve demais para espalhar pornografia infantil. E conto para vocês, pornografia infantil é crime de todo jeito. Se você recebe no seu WhatsApp, não passe adiante, apague e avise a pessoa que está passando que ela está cometendo crime, mesmo. Quem já recebeu aí um videozinho, às vezes uns vídeos horrorosos de estupro de criança, embaixo o cara manda um áudio dito assim, ó, passe adiante, passe para frente, porque nós temos que achar esse vagabundo que fez isso. Isso aconteceu aqui em Patrocínio, a gente falaria uma cidade perto, sei lá, qual que podia ser mais próxima aqui? Patos? Patos. Isso aconteceu em Patos, passe para frente. Lá em Divinópolis, isso aconteceu em Cláudio, aconteceu em Itapecerica. É mentira, o cara está querendo só que você difunda aquele vídeo de pornografia infantil. Não faça isso, não caia nessa conversa, que você pode estar cometendo crime também. Essas imagens aqui, voltando lá ao Orkut, foram apreendidas no Orkut, naquela primeira operação, lá em 2009, né, feita pela Polícia Federal, cujo resultado foi para análise da CPI da pedofilia, e nós vimos essas fotos que não tem problema nenhum, são fotos completamente inocentes, não é? Mas, criancinha dormindo lá no balé, nada demais. Os pais quiseram mostrar, mas elas foram roubadas de perfis para que os caras que comercializam, daqui a pouco vou mostrar como,
comercializam a pornografia infantil pudessem engrossar a quantidade de informações que eles expunham à venda. Então eles pegam umas fotinhas lá do seu perfil, como fazem até hoje também. E às vezes pegam fotos como essas. Essas fotos não foram feitas para ser pornografia infantil, mas faltou a essas meninas aqui pai e mãe que as educasse para não fazer e não colocar na internet fotos inadequadas. Se o pai e a mãe não der educação e vigiar, a sua filha ou o seu filho vão acabar colocando foto inadequada lá na internet, qualquer que seja a rede social. E o pior, essas fotos vão ser fatalmente aproveitadas por exploradores sexuais que visam pedófilos, que estão lá para cometer crime de exploração sexual na forma de comercialização de pornografia infantil. E aqui aquele aviso que eu até já falei para vocês, não passe pornografia infantil adiante. Não guarde no seu computador, de preferência apague. Se você quiser denunciar, aí você vai à polícia, leva o seu aparelho, de preferência, sugiro que copiem numa mídia para não ficarem com seu celular lá como prova. Né? Ou então, se for um celular velho, já entrega lá e pronto. Esse aí, ó, é um site especializado em comercializar pornografia infantil. Esse especializado no que a gente chama de lolitas, ninfetas, novinhas, meninas entre 9 e 12 anos de idade. Você clica numa imagem dessas, você tem acesso a um conjunto de fotos dentro daquele tema ou daquela criança, daquela adolescente. Basta dar seu cartão de crédito e pagar. Esse é um site especializado em venda de pornografia infantil de crianças, filmes e fotos temáticos. As crianças usadas para produzir esse material são estupradas, esse estupro é filmado e eles vendem esses filmes e essas fotos. Crianças, às vezes, alugadas ou proporcionadas para esse fim pelos próprios pais mediante pagamento. Crianças que são, às vezes, dopadas, crianças que foram raptadas, são usadas nessas produções. E vocês podem ver, isso aqui é muito triste de se ver, isso aqui é uma das páginas, aqui o grande é um detalhe de uma das páginas, são milhares de fotos, são milhares de sites, o FBI, a Interpol, a Polícia Federal diariamente derrubam esses sites, muitas vezes eles voltam ou fazem outros. Né? Cada um desses links aqui, você clica e você tem fotos de pornografia infantil dentro daquele tema, e são temas, né, por exemplo, Teach Me School. O tema é a pornografia infantil de uma criança sendo estuprada pelo professor. Né? Aquele Yum Yum Baby. Eu fico até com vergonha de falar o que é. É sexo oral praticado por crianças, filmado e fotografado. E por aí vai. As pessoas pagam por isso. Né? Existem também os sites que estimulam sexo com crianças. Existe até... Quem já conhece essa imagem e já viu em algum lugar? Você não vale que você viu na outra palestra que você foi. Pois é, mas é uma imagem que vocês podem achar com facilidade na internet, é o ursinho pedófilo, o pedobear. Ele é uma imagem que ele é usado para banalizar o sexo com crianças. Geralmente ele é misturado com figuras infantis, né? História em quadrinho, desenho animado, historinhas clássicas, piadinhas de mau gosto. Tudo para banalizar o sexo com criança. É essa a função dele. Um outro fato que a gente tem que tomar cuidado também quando a criança ou adolescente usam a internet. O grooming, o assédio malicioso. O que é isso? Quem aí assistiu um filme chamado Confiar? Então vocês vão reconhecer o que eu estou falando. O assédio malicioso, ou grooming, foi um comportamento criminoso já estudado por algumas universidades. Essa foi a que fez o primeiro estudo, em que a pessoa se compraz de abordar uma criança, às vezes adolescente, no caso do filme era um adolescente, né? Mas às vezes acontece com crianças também, se fazendo passar por aquilo que ela não é. Ele se faz passar por uma criança também, conversa, começa conversando legal, educadamente, vai pesquisando. Quem usa, de onde você usa? Do seu celular?
Sua mãe tem acesso, seu pai tem acesso, ele vai pesquisando o perigo que ele está correndo ao assediar aquela pessoa. Ele vai criando um laço até que ele chega no ponto em que ele está suficientemente seguro para realizar um abuso, que pode ser marcar um encontro e realizar fisicamente, pode ser fazer isso pelo próprio computador, pedindo fotos e etc. Né? Eu vou andar mais rápido um pouquinho, que está ficando meio tarde, mas eu quero falar um pouquinho com você sobre a Deep Web. Quem já ouviu falar na Deep Web aí, por favor? Ah, que bom. Vocês sabem que a gente já teve uma operação da Polícia Federal envolvendo a Deep Web, né, gente? E eu vou explicar para vocês, para quem não sabe o que é. É uma parte da internet. A internet é uma só, ela é toda interligada. Mas a gente não tem acesso a toda ela. Com os programas que normalmente a gente usa, que vem aí nos computadores e tal, a gente tem acesso a uma pequena parte, a ponta do iceberg, a superfície. Com o Internet Explorer, com o Chrome, com o Firefox. Mas você, para acessar a Deep Web, que é essa outra parte da internet, você precisa de um programa chamado Tor. T-O-R. Que é uma sigla para The Onion Route, a rota da cebola. Tudo que tem a ver com a Deep Web, geralmente tem uma cebola no meio, que é o símbolo da Deep Web. Por quê? Porque a informação na Deep Web navega de uma forma diferente, fragmentada em camadas. Daí a analogia com cebola. Mas não vem ao caso isso. O importante é a gente saber que a Deep Web é enorme. E ela é mais feia. E ela é mais lenta. E ela não tem gráficos tão legais quanto a gente vê na internet da superfície. Ela não tem uma indexação boa que permita um buscador legal tipo o Google. Mas ela tem uma coisa que não tem na internet de superfície. Privacidade. Porque tudo que a gente faz na internet, você sabe que hoje em dia é muito fácil de achar. A pessoa acha que está escondida lá, pode ser achada. Às vezes sem muita dificuldade. Mas na Deep Web não. Os endereços são enormes. Para você digitar o endereço não tem jeito. Você tem que copiar e colar, porque são assim 5, 6 linhas de endereço. A informação vai direto de um ponto ao outro, fragmentada por vários lugares. Então, por essa dificuldade, ela oferece facilidade para o crime. Na Deep Web a gente pode comprar arma, a gente compra droga, contrabando. Tem um monte de boatos sobre a Deep Web também, alguns verdadeiros, outros não, sobre seitas, sobre mutilações, sobre sites proibidos, etc, etc. Né, bonecas humanas, um monte de coisa louca. Mas o fato é que o crime recrudesce na Deep Web. Né? E, bem, tem também o maior site de pornografia infantil do mundo. O Onion Pedo Video Archive. Tudo o que acontece em termos de pornografia. São milhões e milhões de arquivos. Cada vez que alguém cai na rede aí, vem uma fotinha, um vídeo de criança, via de regra ele acaba lá. Já foi um monte de vezes fechado também. E um monte de vezes ele já voltou, porque fisicamente ele está em vários lugares. Então é fácil ele ser recomposto. Mas é bom a gente saber que isso existe. Eu vou deixar essa apresentação aqui, viu, gente? Para quem tiver interesse, que eu estou passando algumas partes mais rápidas, e quem quiser ler depois pode pegar a apresentação. Eu queria falar alguma coisa agora sobre a palavra pedofilia. O que é pedofilia? Etimologicamente, pedofilia é formado por pedos mais filia. Pedos, criança, menino, menina. Filia, afinidade, amor, gostar. Então, pedofilia literalmente é gostar de crianças. Essa palavra tem mais de um significado. E eu queria falar dos dois. É bom a gente atentar para isso, para evitar algumas confusões que podem ocorrer e tudo bem, normal, né? Mas é tipo assim, deixa eu te perguntar uma coisa, o que é lima? Lima. Uma ferramenta? Mas não é uma fruta? Também. Mas não é a capital do Peru? Também, né? É porque é uma mesma palavra que tem 3 significados, não é? Pedofilia tem pelo menos 2. Na área clínica e na área jurídica. Na área clínica, ou seja, na área aí da psicanálise, psiquiatria, etc., é uma das diversas, na verdade, centenas de parafilias. Parafilias também, etimologicamente, amores ao lado. Parafilias são
orientações, interesses ou gostos sexuais não ortodoxos. Por exemplo, mais fácil a gente entender, o que é zoofilia? Atração sexual por animais, né? Necrofilia, atração sexual por cadáveres. Riparofilia, essa ninguém sabe. Atração sexual por gente imunda, gente suja. Agora, tem síndrome de Pigmalião. Atração sexual por status. Tem um monte, tem cada coisa muito louca. Tem até aquele cara dos 50 tons de cinza, o que ele tem? Ele gosta de sentir dor e de... Não, infligir dor. Então ele é sádico. Quem gosta de sentir dor, masoquista. Pois é, existe também pedofilia. O que é pedofilia? É atração sexual por crianças e adolescentes, que é uma coisa bem complexa. Não é um tipo. Tem gente que gosta de, dentro da pedofilia, da área clínica. Tem gente que gosta de criança bem pequena, tem gente que gosta de efebos, que já estão chegando na puberdade. Uns gostam só de meninas, outros gostam só de meninos, outros gostam de meninos e meninas, outros gostam de crianças de determinada idade exata, entre 7 e 8 anos. Pronto, é isso que eu gosto. Então, tudo isso dentro da pedofilia. É uma coisa bem complexa, bem variada. A pessoa que é portadora dessa parafilia é doente? Bem, depende do seu conceito de doença. Na verdade, as parafilias não são consideradas bem doenças, mas características. Gosto. A pessoa tem prazer com aquilo. A pessoa gosta, ela tem interesse naquilo. Quem explica isso? Eu não sou capaz. Bem, de qualquer forma, existem essas parafilias, dentre elas a pedofilia. E a pessoa que é portadora de qualquer parafilia, ela não, para o direito agora, ela sabe o que é certo ou errado. Tanto que existe uma coisa que chama-se pedófilo ético. O cara que é pedófilo ou pedossexual, isso dentro da definição clínica, é a mesma coisa, pedofilia ou pedossexualidade, que nunca praticou um crime. Porque criminoso é quem pratica crime. Então, estou explicando isso porque pedofilia ou pedossexualidade, para a área clínica, é isso. É uma pessoa portadora de um interesse sexual por crianças e adolescentes dentro de uma gama enorme de gostos, de nuances ali, de idades e sexo e outras características pessoais. Agora vamos falar de outra coisa, dentro da área do direito. Dentro da área jurídica. O que são crimes de pedofilia? Crimes com ênfase no S de plural. São todos os delitos definidos por lei no Código Penal ou no Estatuto da Criança e do Adolescente, que são de natureza sexual quando cometidos contra criança ou adolescente. Por exemplo, artigo 217-A do Código Penal, estupro de vulnerável. É um crime de pedofilia por excelência. Todos os crimes da lei da pornografia infantil, que modificou o Estatuto da Criança e do Adolescente. Todos os delitos de favorecimento à prostituição de menores de 18 anos de idade. Todos esses são vários crimes de pedofilia. No meu livro, por exemplo, eu fiz um adendo, porque é uma parte jurídica, assim, só para falar sobre cada um deles, são dezenas. Né? O conjunto desses delitos a gente chama de crimes de pedofilia. A palavra pedofilia sequer consta do Código Penal. Por sinal, escrito em 1930, publicado em 1940. E depois modificado várias vezes. Também não consta do Estatuto de Criança e Adolescente. Consta de alguns tratados internacionais, consta de jurisprudência, de doutrina, mas nem consta do Código Penal, nem do Estatuto. A gente chama de crimes de pedofilia, todos esses crimes. Portanto, quando a gente fala todos contra a pedofilia, nós não estamos falando todos contra a parafilia. Estamos falando todos contra o abuso sexual, contra a exploração sexual, contra o estupro de vulnerável, contra a pornografia infantil, contra a prostituição de crianças e adolescentes, contra o tráfico de crianças e adolescentes com fins sexuais, contra a exploração de prostituição infantil, etc, etc, etc. É isso que significa. Não se trata de chegar e falar, o pedófilo é um doente. Na verdade, cada pessoa, ao ser julgada por um crime, ela deverá passar por lei, está no nosso Código de Processo Penal,
por um exame de sanidade ou de insanidade mental. E vamos verificar se ela tinha, ao momento do fato, capacidade de entender o caráter ilícito daquela ação. Ou seja, se ela sabia o que era certo ou errado naquele momento. E é isso que importa, para dizer se aquela pessoa deve ou não responder por um crime. Na maioria dos casos que eu tenho visto, que tenho estudado, que coloquei no meu livro dezenas, não coloquei centenas, que o meu editor mandou tirar, de exemplos, o cara que estupra a criança, mesmo que tenha, se diga portador da parafilia chamada pedossexualidade, ele na verdade ele é criminoso. Ele optou por cometer aquele delito. Ele poderia não tê-lo cometido, mas optou por fazê-lo. Portanto, é criminoso e merece a cadeia mesmo. Por mais que tente escapar contando 1000 lorotas, como a gente está cansado de ver por aí, né? Agora, existem até mesmo aqueles que cometem crimes de pedofilia e sequer são ou poderiam ser portadores dessa parafilia. Por exemplo, aquela pessoa que vende pornografia infantil, ela não está nem se lixando se tem atração sexual ou não por criança, ela quer vender o material dela. É tipo um traficante que não usa droga. Aquela pessoa que agencia a pornografia infantil, a prostituição de crianças e adolescentes, ela tem o freguês para passar a mercadoria, me perdoem falar assim, ela está feliz. Ela é pedófila no sentido clínico? Nunca. Mas ela comete crime de pedofilia? Sim. E é contra ela que nós estamos falando no Todos contra a Pedofilia. É contra ela que a gente quer proteger cada criança e adolescente. Mas, onde que eu deixei? Ah, está aqui. Vamos continuar. Eu não queria entrar muito em assuntos jurídicos, como eu disse, para não cansar vocês, que eu sei que nem todo mundo aqui estuda direito. Mas isso é legal de falar. Olha, o Padre Fábio, voltando nele aí, ele foi no Jô Soares. Quando tinha, claro, o programa do Jô, uns 5 anos atrás. Por que eu estou falando isso, né? Vocês vão ver. O Padre Fábio foi lá no programa do Jô. Aí o Padre Fábio chegou no programa do Jô, ele levou a galera dele lá, os músicos, com essa camisa aqui. Aliás, não era essa, que essa aqui é dos Titãs. Mas ele levou camisa lá, todos contra a pedofilia, tinha uma Padre Fábio e tal, assim. Legal. Chegou lá, o Jô falou assim para ele: ô Padre Fábio, todos contra a pedofilia, isso aí não tem a ver com esse negócio de ficarem acusando os padres de pedófilo? Ele falou assim: não é bem por aí, a gente realmente está ajudando aí nesse movimento de prevenção aos crimes de abuso e exploração sexual. E outra coisa, Padre Fábio, todos contra a pedofilia. Claro que todo mundo é contra a pedofilia. Quem que vai ser a favor de pedofilia, Padre Fábio? Fala sério. O Padre Fábio educadamente explicou lá o que era, parará. Quem quiser ver isso, olha lá no YouTube, põe Padre Fábio, pedofilia, Jô Soares. Vocês vão ver. Né? Tem gente até que fala, sensacionalista, fala assim: Padre Fábio foi destratado pelo Jô. Não foi não, brincadeirinha lá do Jô e tal. E o Padre Fábio respondeu bem. E depois eu mandei um e-mail para o Jô e disse para ele o seguinte: olha, Jô, tem muita gente que é a favor de pedofilia, sim. Por quê? Quem estupra criança porque gosta e não está nem ligando, é a favor? É, porque pratica atos de pedofilia, que são também crimes. Quem ganha dinheiro comercializando pornografia infantil é a favor de pedofilia? É, porque está lucrando com isso. Quem ganha dinheiro com a prostituição de crianças e adolescentes é a favor de pedofilia? Claro que é, porque também está ganhando dinheiro com isso. E tem mais do que isso, tem aquelas pessoas que são militantes políticos pró-pedofilia. Existem organizações, a maior delas é a NAMBLA, North American Men and Boy Love Association. Funciona nos Estados Unidos de uma forma aberta, tem publicações, sites, reuniões políticas, etc, etc. Aqui no Brasil não poderia funcionar, porque ela estaria pregando um crime que é sexo com menores de 14 anos de idade, que é estupro de vulnerável. E isso aqui no Brasil é crime. O simples fato de você fazer apologia a outro crime também é crime. Então aqui isso não é possível. Mas nos Estados Unidos é. Eles têm a primeira emenda da Constituição, que dá uma liberdade muito mais ampla de comunicação, e lá funciona. Mas não é a única não, são dezenas de organizações, algumas delas disfarçadas, mas que estão pregando, na verdade, uma mudança para que se permita sexo com crianças. Tem a Martha Gink, que surgiu na Holanda, o lema dela é Sex before 8 or else it's too late. Ou seja, sexo até os 8 anos de idade. Depois já é tarde demais. Eles querem que comece com menos de 8.
né? Eles têm assim seus símbolos próprios. Isso a gente recebeu diretamente do FBI quando a gente foi fazer um curso lá durante a CPI da pedofilia de 2 semanas, na parte lá que trata de pornografia infantil e etc. E eles mostraram que triângulo significa menino, coração significa menina. Quanto mais fina a linha que forma o desenho, menor a idade de preferência para aquele criminoso pedófilo. Essas aí são algumas das subdivisões em que os próprios ativistas pró-pedofilia se classificam, né? Eles se dizem, eu sou um baby lover, porque eu gosto de ter sexo com bebê. E o Frei lembrou uma coisa muito importante hoje. A gente sabe que os registros mostram que a maioria dos criminosos pedófilos é do sexo masculino. Mas tem muita mulher também, até por uma questão cultural, Frei, às vezes não aparece. Dentro dessa categoria de baby lovers ou baby showers, que significa banho, tem a ver com banho, a gente tem muitos casos de mulheres que praticam abuso sexual. Eu já tive alguns, eu mesmo, pessoalmente, casos lá registrados que durante o banho a criança é abusada por uma mulher. Tem a questão cultural também, vejamos. Um homem de 30 anos tem relação com uma menina de 11. Não há dúvida de que há estupro de vulnerável. E isso é facilmente comunicado. Agora, uma moça de 25 anos resolve ter relação sexual com um menino de 12 ou de 13. Culturalmente, ele vai achar que aquilo foi um vantajão. Na verdade, ele foi estuprado. Isso trará consequências negativas no futuro dele. Mas, no momento ali, vai sair contando para os colegas. Pô, eu sou foda. Peguei, desculpa o termo aí, mas é assim que os meninos falam. Né? É uma questão cultural, que tem que ser levada em conta também. Mas, como eu estava dizendo, são vários tipos ou subtipos de criminosos pedófilos. Né? Voltando a uma coisa que eu falei mais cedo, a criança dificilmente fala que está sofrendo abuso ou exploração sexual por diversos motivos que nós já vimos. Né? Medo, vergonha, falta de conhecimento, falta de entender o que está acontecendo. Às vezes porque ela é um bebê e não sabe falar. Mas ela sempre demonstra isso. Às vezes demonstra, a gente tem que, por exemplo, uma criança que chega com um ferimento em área genital. Isso tem que ser profundamente investigado. Isso tem que ser explicado. Uma criança que apresenta alguns desses comportamentos aí, não quer dizer que ela está sendo vítima de abuso sexual. Mas existe uma possibilidade séria. E esses sintomas nos levam à necessidade da investigação, especialmente o comportamento sexualizado precoce, como, por exemplo, no caso que eu contei para vocês da Karina. Lembram? Pois é. Agora, às vezes a criança demonstra também através de desenhos. Todos esses desenhos foram feitos por crianças que sofreram abuso sexual. Né? Aquele ali, por exemplo, desenhou o abusador como um monstro, ou seja, como o enxergava. Né? Aqui desenhou os olhos muito arregalados, as mãos em formato de pênis. Aqui desenhou todo mundo no canto o mais distante possível, com os dentes arreganhados, desenhou o abusador. Ali a criança se desenhou deitada e desenhou o abusador chegando. Oi? Só um instantinho, no final a gente vai ter tempo. Desenhou ali o abusador chegando, fez questão de detalhar o genital. Não sei se vocês conseguem ver daí. Aqui certamente vocês vão ver, é uma característica desses desenhos, a criança detalha o órgão genital. Né? Às vezes os desenhos são bem sutis. Esse aqui, por exemplo, foi explicado, parece um boneco, não tem nada demais. E é um boneco, né? Assim, meio tosco e tal. A criança fez questão, se a gente pudesse aqui ampliar, íamos ver que o zíper da calça foi bem detalhado, sabe? Porque a criança sentia um medo profundo, um estremecimento quando ela ouvia o barulho do zíper e ela quis registrar isso no desenho. Outros já são bem eloquentes, bem evidentes, né? Que eu não me dou o trabalho de explicar. Gente, essa parte de legislação eu acho que é mais adequada para o pessoal que é bem da área. Então, só vou me limitar a dizer para vocês que existiram nos últimos 10 anos, aí, pelo menos, algumas leis que avançaram na defesa da criança e do adolescente contra os crimes de abuso e exploração sexual. Principalmente a Lei 11.829, que eu tenho muita honra de dizer que participei da redação dela, é a Lei da Pornografia Infantil. Né? Tem a Lei da Dignidade Sexual, que mudou o Código Penal. Desde o nome já foi uma mudança profunda, porque, olha só, como é que chamava essa parte
do Código Penal antes, chama crimes contra os costumes, porque ela dizia respeito à moral e os bons costumes, uma expressão da década de 30 que ainda vigia, né? O senhor veja bem, né? Desde do título mudou-se para a dignidade sexual, que é uma vertente da dignidade do ser humano, né? Temos a lei Joana Maranhão, apelidada Joana Maranhão, que diz respeito à prescrição de crimes de pedofilia. Vocês sabem que a Joana Maranhão, né? Aquela nadadora, colega do professor Rômulo ali, nadador também. Joana Maranhão sofreu abuso sexual quando era criança, treinava natação. Por sinal, recentemente nós vimos uma reportagem sobre isso no Fantástico, do assédio aos atletas em várias modalidades olímpicas ali de ginástica, né? Joana Maranhão sofreu esse assédio quando ela já era adulta, ela resolveu falar, aconteceu aquele fenômeno com ela que demorar para cair a ficha, sabe? Mas caiu, ela resolveu falar, o crime já estava prescrito e acabou que ela foi processada. Essa lei é para evitar que isso aconteça, é para que só comece a correr a prescrição dos crimes que não forem devidamente apurados quando a pessoa fizer mais de 18 anos. Gente, finalizando, eu quero convidar a todos para participarem do movimento Todos contra a Pedofilia. Vocês já estão participando, na verdade, de terem tido a boa vontade de me ouvir. Qual que é o nosso objetivo? Levar informações que sirvam principalmente para a prevenção desses delitos. Quando a gente se manifesta, acende ainda não, gente, espera aí, não acende não. Quando a gente se manifesta, a gente já está praticando essa prevenção. Né? Aqui a gente convida vocês a participarem aí do nosso site, se quiserem se inscrever vão ser bem-vindos, se quiserem só visitar, visitem também. Né? Tem aí vários movimentos em vários estados, nós temos a camiseta que pode ser reproduzida à vontade, não tem negócio de direito autoral, o importante é falar sobre esse assunto. Né? Foram realizadas aí várias palestras em vários locais, e eu queria dizer que quando a gente está usando uma camisa dessa, ou colando um adesivo, não precisa ser todos contra a pedofilia, não. Pode ser, por exemplo, carinho de verdade, faça bonito, proteja. Todas as campanhas são igualmente importantes, igualmente úteis, porque o criminoso que pratica abuso sexual contra a criança, que explora a criança também, ele, maioria é homem, mas pode ser mulher, ele pode ser rico, ele pode ser pobre, ele pode ter religião, pode não ter, ele pode ter várias idades, mas o que ele tem de comum sempre é que é covarde, covarde. Por isso gosta de estar com uma criança. Naquele relacionamento ele se sente mais forte, mais esperto, mais experiente, mais poderoso em todos os sentidos. Mas é diferente quando ele se depara com uma pessoa do tamanho dele, digamos assim. Quando você diz, por exemplo, todos contra a pedofilia, você está dizendo para essa pessoa que aquelas crianças que estão debaixo do teu olhar não estão negligenciadas, porque negligência abre as portas para todo tipo de violência. Abandono é a maior violência de todas, abre as portas para todas as violências, inclusive a violência sexual. Quando você se expressa ostensivamente de uma forma dessas, por exemplo, você está dizendo para ele, essas crianças que estão aqui, meus filhos, meus alunos, meus sobrinhos, meus amigos, meus vizinhos, eles não estão negligenciados. Eu estou olhando por eles, eu sei o que é abuso sexual, sei o que é exploração sexual, sei o que são os crimes de pedofilia, eu estou atento. Estou atento. Não vou deixar você mexer com eles. E se eu perceber, eu vou denunciar. Eu vou agir. Eu sou uma pessoa que está a serviço da proteção da criança e do adolescente. Eu não estou aqui boiando, não. Então, essa mensagem aqui não é só uma mensagem legalzinha para você usar a camisa lá na ginástica, não é isso. Você, ao se manifestar, cria uma área de proteção. É isso que a gente quer. É isso que a gente quer. Principalmente evitar que aconteça. E se acontecer, vamos sim apurar, vamos principalmente cuidar da vítima
Porque punir o culpado é importante, eu sou promotor, vivo disso. Mas, em primeiro lugar, a gente tem que cuidar da vítima e punir a pessoa nos termos da lei, naquilo que for justo diante da nossa lei democraticamente constituída. Esse é o principal exemplo. A gente conta aí com a participação de um monte de gente famosa, gente que não é famosa, todo mundo que participa aí participou totalmente de graça, isso é muito legal. E é bacana ver uma pessoa famosa se expressando dessa forma, porque ela atinge um número muito maior de pessoas. Tá todo mundo. E eu queria até perguntar se a gente pode finalizar gravando um vídeo aqui, todo mundo junto. Pode ser? Videozinho rapidão, 10 segundos. Pode? Vamos ou não? Beleza. Então, tem a cartilha. Gente, tem uma cartilha. Eu queria falar para vocês, tem uma cartilha. Essa aqui é da Patrícia. Cadê a Patrícia? Aqui. Toma. Mas a cartilha de papel não tenho, não. A gente tem. Você fica então incumbido de espalhar aí. Quem quiser baixar na internet. Tem PDF, que é uma. Pode, uai. Vontade. Pode pegar o artigo que eu deixei ali, imprimir para todo mundo. Às vezes alguém quer patrocinar uma cartilinha para distribuir gratuitamente. Ótimo. Tem o livro também. O livro, infelizmente, não pode ser gratuito porque a editora é cara. Mas quem se interessar, fala com o professor Rômulo Duarte ali, o professor Kleber. Mas vamos gravar nosso vídeo. Vai ser assim, quer ver? Kleber, tá com você? Peço. Oi. Danusa está falando aqui, nós vamos ter em Uberlândia. Como é que vai ser? Explica enquanto eu pego aqui meu negócio. Já vou voltar. Gente, semana que vem nós estamos fazendo em Uberlândia o primeiro encontro contra a Semana do Combate à Pedofilia. E o CASÉ vai começar na segunda-feira e o CASÉ vai estar na terça-feira. Então, quem quiser participar, às vezes alguém que quer ver a palestra dele, aí vocês é só repassarem, tá? Vai ser lá na prefeitura, às 14 horas a palestra dele, no auditório Cícero Diniz. E vai ter um monte de outras palestras muito mais legais. Agora, o nosso vídeo é o seguinte. Eu vou falar onde é que nós estamos e vou falar sobre o dia 18 de maio, que é um dia muito importante. Até queria andar aqui mais um pouquinho, só para lembrar. 18 de maio é o Dia Nacional de Combate aos Crimes de Pedofilia, ou seja, abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Por causa dessa criança aí, a Araceli, que na década de 70 foi estuprada e assassinada lá no Espírito Santo. E foi um crime que chocou muito o Brasil todo. Bom, vamos gravar nosso vídeo? Seguinte, vou falar, estamos em patrocínio e dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual. Aí vocês falam todos contra a pedofilia. Pode ser? Então vamos ficar em pé? Vai ficar legal. E depois no final, quem quiser assoviar, bater palma, gritar, fica à vontade. Deixa eu ver. Subir, será que fica bom? Deixa eu tentar, peraí. Aqui acho que vai dar, né? Sim. Sim. Ficou legal. Vamos, gente? Eu não vou dar sinal de nada, tá? Eu vou só acabar de falar assim. Vocês mandam todos contra a pedofilia. Falou? Então, estamos aqui em patrocínio e dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Aí, muito bem, muito bem. Ficou